Somos a lâmpada de Deus e a brasa não pode se apagar. Se ela vier a perder o seu fulgor, que diferença entre nós e o mundo haverá? Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Está começando mais um quadro Lâmpada de Deus para a glória do nome do Senhor Jesus. Alegria nossa, edificação da igreja e salvação para os perdidos. Vamos compartilhar mais um ensinamento da palavra e com esta oportunidade vamos falar de um tema muito tremendo para a edificação da sua e da minha vida e de todo aquele que crê em Jesus e salvação para os perdidos, né? O tema será reconstruindo o homem. Reconstruindo o homem. Se está em Atos, capítulo de número 20 e o versículo 32, que diz assim: Agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e a palavra da sua graça, aquele que é poderoso para vos edificar e vos dar herança entre todos os santificados. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Como a gente leu aqui em Atos, no capítulo 20, onde o apóstolo Paulo está dando o seu testemunho, e ele faz aqui alguns alertas, porque aqui ele está se despedindo de alguns irmãos, e Paulo vai acrescentar, dizendo que ele colocou irmãos para ajudar, mas também ele alertou no versículo 28 em diante, sobre as divisões e as contendas que viriam na igreja. Diz que o Espírito Santo constituiu bispos para guiar o povo de Deus, a igreja de Deus. Mas também ele alerta que viriam homens corruptos que não iam ter pena do rebanho de Deus, homens covardes trazendo heresia, Satanás entrando e destruindo ali a doutrina do Senhor. E Paulo diz aqui, portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei de dia e de noite, de admoestar com lágrimas cada um de vós. Agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus. Paulo estava encomendando o rebanho do Senhor ao próprio Deus e a palavra da sua graça, aquele que é poderoso para vos edificar e vos dar a herança entre todos os santificados. Santificados pela fé, santificados pela palavra, santificados pelo sangue de Jesus. Conforme primeira carta de João, capítulo 1 e versículo 7. Se andarmos na luz, como na luz ele está, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Aqueles que estavam andando na luz, crendo em Jesus, foram santificados. E a palavra-chave para a nossa meditação é essa: que Deus é poderoso para vos edificar. O tema é reconstruindo o homem. Glória a Jesus. E essa palavra aqui, reconstruir, edificar, melhor dizendo, fala do grego epoikomeo. A palavra grega epoikomeo. Quer dizer, edificar, construir na fé ou construir qualquer tipo de estrutura. Essa palavra também se encontra em 1 Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo de 1 ao 14. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo de 1 ao 14, que diz assim: Irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Estava tendo uma discussão ali na igreja de Corinto, e Paulo está dizendo: eu não pude falar como pessoas espirituais, maduras, mas como carnais. Vocês ainda estão com os pensamentos humanos, e é menino ainda. Como leite vos criei, com leite vos criei.
e não com manjar, porque ainda não podeis tampouco agora, porque ainda não podieis, tampouco agora podeis. Esse não podia antes, quanto mais agora. Porque ainda sois carnais. Acaso havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens, dizendo eu sou de Paulo, e o outro, eu sou de Apolo. Porventura não sois carnais? Glória a Deus. Pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros, pois por meio dos quais creste, e conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá seu galardão segundo o seu trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus, e vós, lavoura e edifício de Deus, segundo a graça de Deus que me foi concedida. Lancei como um sábio arquiteto o fundamento, e outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que já está lançado, o qual é Jesus Cristo. Se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra de cada um que edificou sobre ele permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, este sofrerá dano, mas será salvo, todavia, como pelo fogo. Até o versículo 14. Então está falando de edificar, construir na fé, ou edificar ou construir qualquer tipo de estrutura. Como Paulo está dizendo que nós somos edifícios em Cristo, e somos levantados no fundamento que é o próprio Jesus. Glória a Deus. Também em Efésios capítulo 2, versículo 20. Efésios capítulo 2, versículo 20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Somos construídos, somos edificados, somos erguidos sobre o fundamento dos apóstolos. Quem é o fundamento? A base, o apoio, é o próprio Senhor. E dos profetas. Profetas que não viram Cristo, mas profetizaram sobre ele através do Espírito Santo. Então, Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Ele é o fundamento principal para a edificação. Colossenses capítulo 2, versículo 7. Colossenses capítulo 2 e o versículo 7. Arraigados e edificados nele, e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, crescendo em ação de graças. Paulo aqui estava dizendo para os irmãos de Colossos, para permanecer em Cristo. E Paulo diz, digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas, porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo, em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e firmeza da vossa fé em Cristo. Ora, como recebeste o Senhor Jesus, assim também andai nele. Recebeu como Senhor e Salvador, andem nele. Ou seja, andem com a mente dele, com a visão dele, andem com o pensamento dele, arraigados, entronizados, encaixados, engatados, e edificados, erguidos, levantados nele e confirmados na fé, confirmando nessa obediência a ele, fé unicamente no Senhor e Salvador, assim como fostes ensinados, crescendo em ação de graças. Então, Jesus é a base, Jesus é o apoio, Jesus, ele é esse fundamento para que a gente cresça em ação de graça, agradecendo a Deus pela sua infinita misericórdia, pelo seu amor, pela vida, pela morte, pela ressurreição do seu Filho,
a gente cresce em ação de graça, porque a gente não merecia nada, só merecia o inferno. E aqui a palavra vem para a gente também. Estejamos encaixados no Senhor e edificados aonde? Nele, que Ele é a base para a nossa regra de fé, de moral, de conduta. É a base, é Cristo. Ele que é a mente, Ele que é o mentor, Ele que é o guia. Então estejamos nele para que Deus possa se agradar e a gente não dar cabimento nem brecha para Satanás. Judas também, Judas que só tem um capítulo, versículo 20. Glorificado seja o nome de Jesus. Judas 20. Mas vós, amados, edificados a vós mesmos sobre vossa santíssima fé, orando no Santo Espírito, ou no Espírito Santo. Veja, Judas, que era meio irmão de Jesus, diz, mas vós, amados, aleluia, edificados, construídos, erguidos, levantados, a vós mesmos sobre vossa santíssima fé. Então, a nossa fé em Cristo, ela é santa ou santíssima no superlativo, né? Orando no Espírito Santo, orando entronizado também com o Espírito Santo. Aí, conservai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Então, Judas acrescenta, dizendo que é para a gente edificar a nós mesmos sobre a nossa santíssima fé. Então, edificando a nós mesmos, lendo, meditando, orando, louvando, sentindo a presença do Senhor, a manifestação de Deus e edificando a nós mesmos, porque cada um cuida de si, cada um dará conta de si mesmo a Deus, conforme Romanos 14, 12. Aleluia! Glória ao nome de Jesus. Então, a ideia é de um homem em ruínas, fracassado, decaído, decadente, com corpo, alma e espírito, eles estão em pedaços. E precisam ser o quê? Consertados ou reconstruídos, feitos de novo, tornando-se habitação de Deus pelo Espírito. E a ideia nesse versículo 32, que o apóstolo Paulo aqui falou, na despedida dele, né? Que Paulo ali estava se despedindo, capítulo 20, versículo 32, Paulo estava dizendo, agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e a palavra da sua graça, aquele que é poderoso para vos edificar. Veja, Deus é poderoso. O atributo do Senhor, característica, a personalidade de Deus, que Ele é poderoso. Para quê? Para vos edificar, construir, erguer, levantar, espírito, alma e corpo, em ruínas, em pedaços, em fracasso, literalmente, diante de Deus. Mas Deus é poderoso para levantar, reerguer, glória, ou glória a Deus. O Espírito, que é a sede ou a sede do intelecto, Deus é poderoso para reerguer a alma, que é a sede das emoções, desejo, prazer e vontade. Deus e o Espírito e o corpo, né? O corpo que sofre aí por conta dos pecados e vem as consequências fisicamente, mas o Senhor é poderoso para reerguer novamente o intelecto para Deus. Quando Adão e Eva pecou, o homem morreu espiritualmente, depois veio a morte física e depois morte eterna. Mas em Cristo, Deus está reedificando para a pessoa ter novamente conhecimento de Deus e a alma que é a sede das emoções, desejo e prazer. Voltar a desejar a Deus pela fé em Jesus Cristo. Voltar a almejar o Senhor. Voltar a anelar o Senhor. Voltar a amá-lo de todo o coração, conforme é o primeiro mandamento, de todo o coração, de toda a sua alma, de toda a sua força, de todo o seu pensamento. Isso é Deus reerguendo o ser humano que estava em ruína, em fracasso, decadente, condenado e miserável e condenado ao inferno. Mas, quando se crê em Jesus Cristo, ele volta a ter essa esperança de Deus reedificá-lo, porque Deus já tinha edificado ali no Éden, mas como pecou, chegou à ruína, a decadência moral, a decadência espiritual, fracasso em todas as áreas. E no final veio a morte. E agora Deus promete a vida eterna, reerguendo o homem através de Jesus Cristo. Conforme aqui em Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, e o versículo 12 ao 21. Pelo que como por um homem entrou o pecado, entrou a desobediência, o desvio,
no mundo, e pelo pecado a morte, olha aí a consequência, por tal desobediência, tal transgressão, entrou a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso todos pecaram, porque até a lei estava o pecado no mundo. Porém o pecado não é imputado não havendo lei. Se não tem regra, se não tem ordem, não tem pecado. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que viria. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. O dom, porém, não é como no caso de que apenas um pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para a condenação. Mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por este, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Por isso, como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Muitos, não todos, porque nem todos creem. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo nosso Senhor. Glorificado é o nome do eterno Deus. Aleluia. Pelo pecado de Adão, a morte entrou e reinou sobre toda a raça humana. A lei não justificava ninguém, só condenava. A lei que Deus deu para Israel através de Moisés. Jesus veio, com muitas ofensas que ele recebeu, que ele sofreu, trouxe a justificação. Ele veio livrar dessa condenação aquele que crê nele. No capítulo 5 ainda, o versículo 1 diz: sendo, pois, justificados, defendidos, protegidos pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Pela fé em Jesus, Deus agora está reconstruindo o homem. Aleluia! Deus está reedificando o caráter do homem pela fé no seu santo e bendito Filho Jesus, que é o Cristo. Aí em Romanos capítulo 14, capítulo 13 ainda, Romanos capítulo 13, versículo 14. Mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhas cuidado da carne em suas concupiscências, seus desejos pecaminosos. Revestir do Senhor Jesus significa estar com a visão dele, estar com o pensamento dele, estar com o propósito dele, ligado a ele 24 horas. Aleluia, integralmente. Isso está revestido dele, envolvido com ele, com o mesmo propósito, com o mesmo pensamento, com o mesmo ideal. Isso está no mesmo espírito que ele, ligado a ser um só, como ele quer. Aleluia. Isso, quem crê nele, está sendo reerguido, reconstruído, ressuscitado, reformado, refeito pela fé. E assim, o caráter de Cristo está sendo colocado em nós, no ser humano que crê nele. Por isso, você que é crente em Cristo, Deus está reconstruindo o caráter do próprio Deus em você e em mim, em todo aquele que crê no Senhor Jesus. Em Filipenses 1,6, Paulo diz que aquele que começou a boa obra, não é? Aleluia. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Estou certo disto, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Deus começou essa boa obra, que é o quê? Construir o caráter dele em nós, pelo Espírito Santo, através da fé em Jesus Cristo, no Senhor Jesus. Então o Espírito Santo veio para morar em nós, habitar em nós, e agora o Espírito Santo está modelando a gente, modelando todo ser humano. Por isso que o convite é feito, aceita Jesus para ser modelado por Deus.
tirar o caráter pecaminoso, o caráter que Satanás colocou, porque o diabo sequestrou a raça humana e deformou através do pecado o homem. Quando você vê uma pessoa que tem uma anomalia, uma pessoa que ela tem uma deformidade física no rosto, no corpo, seja onde for, veja que o pecado fez da mesma forma na área interna, na área espiritual, né? No espírito, na alma e decorrente no corpo. Então o pecado deformou o ser humano. Então quando você vê uma pessoa deformada, isso não é da natureza humana, porque Deus não fez ninguém deformado. Uma boca torta, um olho torto, um olho grande, a boca troncha, um queixo troncho, não. Deus não fez o ser humano assim. Isso é decorrência por causa do pecado. Talvez a mãe usava drogas ilícitas, né? Usava bebidas alcoólicas, que é drogas lícitas aí. Não sei o que a mãe ali fez, ou alguma doença que afetou o feto, e ali a criança nasceu com essa deformidade, com a cabeça grande, com aquela macrocefalia ou microcefalia, ou qualquer outra deformidade, seja na cabeça ou no corpo. Elefantíase, né? Que é quando a pessoa tem uma perna inchada, e muito mais outras anomalias que tem no ser humano. Deus não fez ninguém assim. Isso não é culpa do Senhor. Isso é decorrente ao pecado. Isso é decorrente à desobediência do homem. O homem aqui é homem e mulher. Por viver em rejeição ao Evangelho, vive uma vida totalmente oposta ao Senhor e, evidentemente, vem consequências amargas. E Deus não fez assim. Então veja que o pecado deformou o ser humano, tornou ele perverso. Veja Romanos capítulo 1, o que o pecado fez com o ser humano. Romanos capítulo 1, versículo 18 ao 32. Isso é o que o ser humano ganhou por desobedecer a Deus. Pois do céu se manifesta a ira, o castigo, a punição de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens. O homem se tornou impiedoso e injusto. Olha o que o pecado fez. A piedade, que é uma reverência a Deus. Piedade fala de um temor absoluto de Deus. O ser humano não teme a Deus, não respeita a Deus, zomba, ridiculariza, porque o espírito do diabo habita nesse homem ou nessa mulher, no ser humano em geral. E ele tornou o quê? O espírito impiedoso, um espírito injusto. Quando você vê um homem injusto, um ser humano injusto, é a deformidade da justiça que ele tinha lá no Éden, que era um homem justo, santo, correto. Se tornou profano, mentiroso, incorreto, imoral. E aqui que detém a verdade em injustiça. Para esses homens não tem mais verdade, eles se tornam mentirosos. E o pecado deformou a verdade no homem, não em Deus, que Deus não é pecador. Pois o que de Deus se pode conhecer, nele está manifestado, porque Deus o manifestou. Pois os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e divindade, são claramente vistos, pois podem ser entendidos mediante as coisas que ele criou, de maneira que esses homens são inexcusáveis, são indesculpáveis. Porque tendo conhecido Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se desvaneceram em seus discursos, e seu coração insensato se obscureceu. O coração do homem, o pecado deformou, que fala da alma, se tornaram insensatos, tolos, idiotas diante de Deus, e o pensamento obscuro, maligno, trevas na mente, ou seja, os pensamentos de trevas são pensamentos de mal, pensamentos de mortes, de imoralidade, pensamentos de rebelião, tudo isso aqui no sentido figurado, fala de pensamento que se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível, que Deus não se corrompe, em semelhança da imagem de homem corruptível, de aves, de quadrúpedes e de répteis. O homem, por ser destruído moralmente, ele agora trocou a glória de Deus, que é só para Deus, e deu a glória para quem? Para ele mesmo, pela sua intelectualidade, deu a glória para animais, deu a glória para répteis, e trocou a glória de Deus para receber sobre eles mesmos a ira do Todo-Poderoso. Isso é muito sério. Quando você vê um homem longe de Deus, que rejeita Jesus Cristo como Senhor e Salvador, para Deus modelá-lo, o homem continua nessas práticas. Ele quer receber glória, elogio, louvor, adoração. Ele quer isso para si.
quando você vê cantores, cantoras, atores, atrizes, quando você vê empresários, empresas, quando você vê slogan de qualquer marca, de qualquer coisa, não glorifica a Deus. O homem está glorificando a si, seu produto, o que ele pensou, o que ele idealizou, e às vezes até dá graça a Deus, mas da boca para fora, porque eles se tornaram corrompidos e deram glória para si mesmo e para os animais. Veja que absurdo. Evidentemente, essa mente se obscureceu porque o diabo cegou. Segundo Coríntios 4:4, Paulo diz que o príncipe desse século cegou o entendimento dos incrédulos para não resplandecer nele a glória do evangelho de Cristo Jesus. Então veja, pelo que também Deus os entregou. Aí Deus também dá o troco. Deus os entregou às concupiscências de seu coração, ou seja, ao desejo maligno, desejo satânico, desejo diabólico, o próprio desejo do diabo. E a imundícia, os homens se tornaram imundos, o pecado trouxe a imundícia para desonrar o seu corpo entre si. Pois mudar a verdade de Deus é mentira. Honrar e servir mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, de forma tal que até suas mulheres trocaram as relações sexuais naturais pelo que é contrário à natureza, mulher com mulher. Semelhantemente, também os homens deixaram as relações naturais com a mulher, se inflamarem em sua sensualidade, uns para com os outros, homem com homem, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa consoante ao seu erro. Olha o que ele recebeu. E como eles não se importaram de reconhecer Deus, este os entregou a um sentimento perverso. O homem se tornou perverso. E o seu sentimento, que ele sente, é só perversidade. Vai exalando perversidade, transpirando, melhor dizendo, perversidade. Ao invés de transpirar aqui no sentido de suor, no sentido figurado, ao invés de suor, é perversidade. O homem se tornou perverso, avesso a tudo aquilo que é santo, tudo aquilo que é justo, tudo aquilo que é verdadeiro, tudo aquilo que é moral, tudo aquilo que é verdade, tudo aquilo que é de Deus. Trocou tudo e até colocou nas mãos de Satanás, né? Porque tem muitos adoradores do próprio diabo, os satanistas. E para fazerem coisas que não convêm, cheios de toda iniquidade, é o que o homem ganhou. Iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, inimigos de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, veja que eles conhecem a Deus, eles conhecem, que são dignos de morte os que praticam tais coisas, não somente as fazem, como também aprovam, consentem aqueles que as fazem ou os que assim procedem. Aleluia, glória ao nome de Jesus. Então todos eles não herdarão o reino de Deus, conforme 1 Coríntios 6:9, Gálatas capítulo 5, versículo 19 e Colossenses 3:5 fala ali de algumas obras da carne. O apóstolo Paulo diz a Timóteo que a lei foi feita para os injustos, para todos esses. A lei veio para colocar um freio neles. E aqui, tanta essa desordem, tanta essa esculhambação na vida do ser humano, porque ele ganhou tudo isso, ganhou amizade com o diabo, ganhou morte eterna, ganhou abandono de Deus, porque Deus abandonou as paixões infames, a perversidade. E o homem, o que é que ele tem que reconhecer? Que é um pecador, transgressor, perdido, condenado ao inferno e precisa desesperadamente do perdão de Deus. Quando o ser humano ele reconhece esse estado deplorável dele, estado miserável, a palavra miserável vem da palavra misery, e que ela quer dizer miséria da alma, miséria do coração. O homem se tornou miserável, um trapo de imundícia, água jogada no chão, um vapor que aparece e some, caco entre outros cacos, pó, cinza, nada diante de Deus. Aleluia. E ele precisa desesperadamente reconhecer que Jesus é o Cristo, veio do céu, se encarnou, morreu a morte que era do homem, levou toda a maldição. Jesus se tornou tudo isso aqui, olha, para livrar o ser humano.
Jesus se tornou tudo isso: malfeitor, rebelde, desobediente, prostituto, adúltero, maconheiro, feiticeiro, xangozeiro. Jesus se tornou tudo isso sem ser, porque ele levou... Lembra de um caminhão de lixo, quando ele passa, ele não arrasta todos os lixos da rua, do bairro? Pronto, Jesus estava como um caminhão de lixo, arrastando todo o lixo que Satanás colocou na raça humana, o lixo do pecado, a imundícia do pecado, estava sobre Jesus. E ele levou toda essa bagagem que não era nem dele, se fez de pecador por nós, para livrar todo aquele que acredita nele do fogo eterno, do lago de fogo, da condenação que estava sobre o ser humano. Bendito é o nome de Jesus. Então Deus, ele está trabalhando em todo aquele que aceitou Jesus Cristo. Conforme João capítulo 3 e o versículo 36. Veja que o próprio Senhor Jesus, falando ali para Nicodemos, ele afirmou: aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas o que não crê no Filho não verá vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. A ira de Deus permanece sobre eles. A ira é o castigo, a ira é a punição, a ira é a retribuição que Deus dá sobre aquele que despreza Jesus, que não crê no Senhor. Mais de 2000 anos o Evangelho sendo pregado, eu sou mais uma boca para falar do Evangelho, glória a Deus por isso. E existem pessoas em pleno século XXI que zomba, escarnece, blasfema contra o Espírito Santo, nega Jesus de todas as formas. A ira de Deus, o castigo de Deus permanece. Deus não liberta do pecado, Deus não liberta de Satanás. Satanás tem toda a autonomia de fazer o que bem entender com o homem. O diabo, se o homem já está nessa imoralidade, Satanás aproveita para desgraçar mais do que nunca o ser humano. Isso independe, rico ou pobre, eu sempre falo, seja pobre, Satanás vai levar para a pobreza. Vai morar no lixo vai ficar. Se é rico, Satanás vai levar para a riqueza. Porque quanto mais rico, mais abandona Deus, não depende de Deus para nada. Então o diabo de todos os lados ele vai atacar, porque Jesus disse isso em Mateus, no capítulo 16, que o diabo conhece os pensamentos do homem, conhece o que o homem quer, mas não conhece nada de Deus. Oh, glória a Deus, aleluia. O Senhor Jesus aqui em Mateus capítulo 16, versículo 23, quando Jesus repreendeu Satanás na boca de Pedro. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo. Olha que Satanás serve só de escândalo, só de vergonha, só de repreensão. Satanás só pega o ser humano para quê? Para levar ao escândalo, ao erro, à imoralidade. Só serve para isso, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Satanás só entende as coisas dos homens, que o homem gosta, porque o diabo, ele é o tentador. Então o diabo vai levar o ser humano para ser tentado naquilo que o homem gosta. Se o homem gosta da perversidade, perversidade toma. Se ele gosta da cachaça, cachaça toma. Se ele gosta de um cigarro, toma. Se gosta da mentira, toma. Se gosta do adultério, toma. Se gosta da prostituição, toma. Se gosta da feitiçaria, toma. Se gosta do dinheiro, toma. Se gosta da desobediência, toma. Se gosta da sensualidade, toma. Satanás sabe o que os homens gostam. Os homens gostam, mas não sabem nada das coisas de Deus. Fique tranquilo. Como Jesus vai vir, o diabo não sabe para levar a igreja, o diabo não sabe. Como Deus vai te abençoar, Satanás não vai nem... Louvado seja Deus, o diabo não vai atrapalhar a vitória do povo de Deus, se Deus é fiel. Então o diabo só sabe as coisas, são os homens. Em Tiago capítulo 1 e o versículo 13, Tiago diz: quando você é tentado, não diga que Deus está tentando, porque Deus não tenta ninguém. Ninguém sendo tentado, atiçado, provocado, seduzido, diga: de Deus sou tentado. É Deus que está me tentando. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal, pelo aquilo que não presta, aquilo que é detestável. Deus não pode ser tentado, porque Deus é santo. E a ninguém tenta, veja, Deus não tenta ninguém. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado, envolvido pela sua própria concupiscência, desejo pecaminoso. Cada um é tentado quando é atraído. Aquilo está ali atraindo porque o desejo está na pessoa. E, evidentemente, concupiscência, que é o desejo
é pecaminoso, desejo que Deus não quer, desejo que Deus reprova. E o diabo aprova. Então é mais fácil obedecer ao diabo e desobedecer a Deus. Aleluia, glória ao nome de Jesus. Por isso que tantos recebem a punição. Depois, havendo a concupiscência concebido, o desejo pecaminoso concebido, dá à luz o pecado, deu à luz, botou para fora o erro, a transgressão. E o pecado sendo consumado, concluído, feito, a pessoa não se arrependeu de ter feito aquele erro, gera a morte, separação de Deus e depois a morte física e no final a morte eterna. Não erreis, meus amados irmãos. Por isso que Deus, ele vem reconstruindo o quê? O homem, no caráter de Cristo. Porque Deus não tenta ninguém. Lá em Mateus capítulo 4, em Lucas capítulo 4, o Espírito Santo levou Jesus. Marcos também fala para o diabo tentá-lo no deserto. E o diabo passou vergonha porque Jesus guardou a palavra e o diabo foi envergonhado. Guarde a palavra. Tiago 4, versículo 7, Tiago diz o seguinte: sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Tem que primeiro se submeter a Deus, resistindo ao diabo pela palavra de Deus, e o diabo vai fugir, fugirá. Glória a Jesus. Por isso que Deus está reconstruindo o homem para tornar ele uma habitação do próprio Deus, pela fé em quem? Em Jesus. Se você crê no Senhor, Deus está trabalhando em você, remodelando você, para você se parecer com Cristo Jesus. Glória ao nome do Cordeiro de Deus. Temos 7 pontos para meditar. Primeiro ponto, o alicerce. Essa construção de Deus tem que ter uma base, a gente já falou. O fundamento, o apoio, quem é? É o próprio Jesus. Conforme 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 11 ao 15. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 11 ao 15. Porque acerca de vós, acerca de vocês, irmãos meus, me foi informado pelos da família de Cloé que há contendas em vosso meio, brigas, confusão, bate-boca no meio de vocês. Quero dizer com isto que cada um de vocês diz: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, que era Pedro, eu sou de Cristo. Será que Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Fostes batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus, porque não batizei nenhum de vós, a não ser Crispo e Gaio, para que ninguém diga que eu tenho batizado em meu nome. Mas ali houve essa divergência, e não era teológica não, era bate-boca, era contenda, porque infelizmente algumas pessoas eram carnais, estavam o quê? Fracassando na fé no Senhor Jesus. Aleluia. Por isso tomemos cuidado. Contenda é o que Deus abomina. Segundo Provérbios, capítulo 6, versículo 16. 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina pensamentos viciosos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contenda entre irmãos. É o que Deus abomina. Estava acontecendo na igreja de Corinto, contenda, o que Deus abomina. Semeador de contenda, joga um contra o outro. É o que Deus abomina, torna nojento, repugnante. Aleluia. Isso, muito cuidado. Jesus, ele é o alicerce. Não é Paulo, nem Apolo, nem é Pedro. Como a igreja católica diz que Pedro foi o primeiro papa, mentira. O fundamento é Jesus Cristo. Para que Deus construa o ser humano, ele tem que ter uma base nesse edifício. E quem é a base? É o Filho, que é Jesus. Aleluia. Efésios capítulo 2, a gente já leu, vamos repetir. Versículo 19 ao 22. Carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 19 ao 22. De modo que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas,
de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, aleluia. Nele quem? Jesus. Todo o edifício, bem ajustado, cresce para templo santo no Senhor. Por isso que você está sendo edificado para ser santo, separado do que é profano, no qual também vós, juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Deus está nos edificando para nós sermos a morada dele mesmo, a casa dele. Jesus disse isso em João 14, 21 e 23. Olha o que Jesus disse. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu amarei e me manifestarei a ele. 23. Jesus respondeu-lhe, se alguém me ama, guardará minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos a ele e faremos dele morada. Quem não me ama, não guarda minhas palavras. A palavra que ouves não é minha, mas do Pai que me enviou. Faremos nele morada. Como? Pelo Espírito Santo que Jesus enviou. Em Atos, ali, quando veio a descida em Pentecostes, o Espírito Santo está até hoje fazendo morada em todo aquele que aceitou Jesus e persevera até o fim para ser salvo pela fé no Senhor e Salvador. Glória! Então, o primeiro ponto, Jesus é a base para Deus erguer qualquer um homem que crer nele. Pela fé, o Espírito Santo de Deus vem, é convencido do pecado, começa a estudar, a meditar, persevera na simplicidade do Evangelho e no final terá a vida eterna. Jesus é a base. Jesus é o modelo, Jesus é o espelho. Oh, glória a Deus! Jesus é o sumo modelo para nós copiarmos. Por isso que o escritor disse, olhamos para Jesus, olhemos para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Oh, glória! Olhemos para ele, porque ele sim é o nosso espelho, né? Devemos olhar para ele para podermos sermos edificados, construídos para ter essa graça de Deus. Segundo ponto, o que é que Deus precisa para levantar o edifício, para reconstruir o homem? A planta. Quem é a planta de Deus? Temos primeiro um alicerce, temos que ter a planta. Quem é? É a imagem de Cristo. Segunda carta aos Coríntios 3,18. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 18. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Isso aqui é tremendo o que Paulo está dizendo. Porque Paulo está falando aqui quando Moisés subiu ao monte, quando ele desceu, o rosto estava brilhando, e teve que colocar o quê? Um lenço no rosto de Moisés. E aquele lenço tinha uma tipologia tremenda. O rosto de Moisés brilhando, e Moisés era o símbolo da lei. E o rosto brilhando era a glória que a lei tinha. E de repente cobriu o rosto de Moisés, e depois quando tirou o véu, a glória que estava de Deus, o rosto de Moisés sumiu. E Deus ali estava falando, Paulo aqui, iluminado pelo Espírito Santo, que Moisés era o símbolo da lei, o brilho do rosto era a glória da lei, e como apagou o brilho do rosto de Moisés, a glória da lei, como apagou e sumiu no rosto de Moisés, Moisés era a lei, o símbolo da lei, a lei ia também se apagar e acabar. Veja que coisa tremenda. E Paulo disse, se a lei tinha glória, quanto mais a graça que Deus oferece por meio da fé em Jesus Cristo. Aleluia. Fala também que Israel está com um véu também, e quando tira esse véu, eles também serão salvos pela fé no Senhor Jesus Cristo. Quando se converterem, então, o véu será removido, diz aqui Paulo. E o Senhor é Espírito, e onde é o Espírito do Senhor, ali é a liberdade. Aí Paulo diz, mas todos nós, pela fé em Jesus, com um rosto que descoberto, não tem nenhum rosto coberto, refletindo um espelho a glória do Senhor, como um espelho a glória do Senhor. A glória de Deus está em nós, e a gente reflete como? A restauração da mente, glória a Deus, a transformação, a mudança de dentro para fora. Quem roubava não rouba mais, quem fumava não fuma mais, quem estava nos braços do diabo agora está nos braços do Senhor. Isso é a glória, isso é a transformação da salvação que o Evangelho faz.
O Evangelho recupera pessoas irrecuperáveis pela sociedade. Não tem psicólogo, não tem remédio, não tem sabedoria do homem que venha sobrepor o Evangelho. Não tem como. O Evangelho é o poder de Deus, conforme Romanos 1,16, Paulo diz, o Evangelho é o poder de Deus. Aleluia. 1 Coríntios 1,16. O Evangelho é o poder de Deus. Eita, glória ao nome de Jesus. Romanos, falei 1 Coríntios aqui. É o poder, irmãos, é o poder. É como a dinamite. Paulo diz aqui, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo o quê? Todo que crê. Primeiro do judeu, também do grego. Oh, glória! É o poder de Deus para a salvação de todo que crê. Então tem que crer. Deus só vai reconstruir o ser humano se ele crê em Jesus. Ele sentirá o poder, a autoridade máxima que Deus tem sobre o pecado, destruindo como uma dinamite. Bom! Explode o que o diabo fez. E recupera literalmente um homem fracassado, arruinado pelo pecado, que foi enganado, seduzido, que foi sequestrado por Satanás. Mas o homem tem que crer. E quando Deus se manifesta, ou manifesta o seu evangelho, as boas notícias, porque tinha a má notícia, que era a condenação do ser humano, mas agora tem uma boa notícia, que o homem pode ser salvo se crer em Jesus. Só isso, só isso. Eu creio. Agora a dinamite dos céus chegou. Bum! Então Deus libertou das correntes, das algemas, dos grilhões, das cordas, de tudo que o diabo prendeu o ser humano. Deus libertou o espírito, libertou a alma, os desejos que tinha para esse mundo, agora deseja a Deus. Jesus batiza com seu espírito e Deus reconstrói o corpo físico também. Todas as áreas, mas o homem tem que crer. E aqui Paulo confirma que a gente está lendo em 2 Coríntios 3,18, que a gente está com o rosto descoberto, refletindo como espelho a glória do Senhor. Como Deus transforma o ser humano que crê em Jesus. Somos transformados, olha aí. Nós tínhamos uma forma, presta atenção, nós tínhamos uma forma lá no Éden, vindo de Adão, que era santo, imortal, tinha vida eterna, tinha o Espírito Santo, por isso que ele era santo. Mas pelo pecado deformou, ou difamou, a palavra deformou o ser humano. Desconstruiu o ser humano, como a gente viu em Romanos 1,18 ou 32. Destruiu a moral do homem, a santidade de Deus no homem. O homem se tornou profano, sujo, imundo, depravado, amigo do diabo, homicida, hipócrita. O homem se tornou perverso em todas as áreas. Aleluia. Mas quando estava crendo, desde o Antigo Testamento, crendo no Cristo que ia vir, o Cristo veio e creio. O Cristo veio e já subiu para o céu. E aqui enviou o Espírito Santo. E até hoje está anunciando Jesus, todo aquele que crê, somos transformados. Quer dizer, tínhamos a forma que Adão perdeu, deformou. Agora Jesus veio para reformar o homem. Trazer o homem, aleluia, aquele estado que Adão tinha no Éden. A perfeição moral que Deus deu. Oh, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E outra coisa, isso aqui foi debaixo de sangue, de chicotada, de açoite, de xingamento, de humilhação. Tudo que Jesus passou para dar a nós tudo isso. Ele não merecia nada. E até ir para a cruz, morte de cruz, para transformar o homem que crê nele. Isso é tremendo. Louvado seja Deus. Não merecia nada. Você não merece nada. Nós não merecemos nada. O amor de Deus, o amor inexplicável. Daracalabaxé antiorai, andou como nuvem, a glória a Deus. Então Paulo diz que nós somos transformados. Então Deus está nos transformando, está tirando aquela forma deformada que o pecado trouxe. E Deus está nos modelando, parando de mentir, parando de enganar, parando de ser sensual, parando de ser corrupto, parando de ser avarento. Está entrando em quem? A forma de Cristo. Aleluia. Isso é o quê? De glória em glória. O ser humano é transformado de glória em glória, vê nitidamente uma mudança, uma regeneração absurda para um ser humano normal. Que a palavra ensina que o homem natural não compreende as coisas de Deus, que é discernida só pelo Espírito. E é de glória em glória na mesma imagem.
Em nós, Deus está mostrando a glória dele, a glória, transformando a gente para ter o quê? A mentalidade de Cristo, como pelo Espírito do Senhor. Então o Espírito Santo vem para fazer essa mudança. Por isso que a imagem de Cristo é a planta que Deus usa para reerguer o homem caído, fracassado, arruinado, depravado, decadente, delinquente, insano. Meu Deus do céu. Mas em Cristo, tudo isso é desfeito. Oh, glória a Jesus! Como o Espírito Santo chama o homem. Como o Espírito Santo clama nos ouvidos do homem. Ah, se o homem desse ouvidos, o inferno não se alegraria com tantas almas que descem para lá. O inferno e a morte não soltariam fogo de artifício e Satanás não daria risada quando o ser humano morre, o ser humano desobediente a Deus. Aleluia. Mas, pelo livre-arbítrio que o homem tem, ele tem a total escolha se quer bênção, quer maldição, quer vida ou quer morte. Deus ainda diz, escolhe vida, para que viva tu e a tua descendência. É a escolha, e cada escolha terá consequência. Eu escolho Deus, como diz o hino de Tales, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri para a minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Conforme Gálatas 2:20, aleluia, onde o apóstolo Paulo diz que ele já está crucificado. Ande, oh glória a Deus, oh glória a Deus, oh glória ao nome de Jesus, glória ao santo nome de Jesus. Gálatas 2:20, deixa eu ler isso aqui. Paulo diz, já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo, vivo na carne. E a vida que agora vivo na carne, viva pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Colossenses 3:10, onde Jesus, ele é a planta. Colossenses 3:10. E vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Veja aí, estamos vestidos de Jesus, do novo. Por isso que é novidade, é uma vida santa, é uma vida de Cristo, que a gente vive como Cristo. Por isso que Jesus chama as pessoas para aceitá-lo, para viver como ele, para o conhecimento, conhecer as coisas de Deus. Porque Adão, quando pecou, perdeu. E Jesus trouxe isso para nós, segundo a imagem daquele que o criou. Quem nos criou? O próprio Jesus, que ele é o nosso Deus, nosso Criador. Então, a planta de Deus, o Pai, é o próprio Filho que nos criou. E todas as coisas foram feitas por ele. Sem ele, nada que foi feito poderia se fazer. João capítulo 1, versículo 1. Então, Jesus é a planta. E Deus nos cria conforme, oh glória a Deus, a sua imagem, a imagem daquele que criou. Como Adão foi deformado, Satanás pelo pecado deformou o homem, Jesus agora traz o homem para Deus, para reconstruir o homem. Glória! Terceiro ponto, quais são os materiais que Deus usa para reconstruir o homem? Primeiro, Deus usa o homem, a criação perfeita, que agora foi desfigurada pelo pecado. Deus usa o homem. Romanos capítulo 3, versículo 23. Os materiais que Deus usa para reconstruir é o próprio homem. Romanos capítulo 3, versículo 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram, todos transgrediram e foram demitidos da glória do Senhor. 1 Tessalonicenses 5, 23. 1 Tessalonicenses 5 e o versículo 23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. O que é que a palavra está nos ensinando aqui? Aleluia. Efésios capítulo 2, versículo de 1 ao 9. Efésios 2, de 1 ao 9.
Ele vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Deus vivificou, trouxe a vida em Cristo aqueles que creram. Nunca esqueça disso. Estando mortos em ofensas e pecados, nos quais anteriormente andaste, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor, que nos amou, estando nós ainda mortos em ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua glória, as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Deus usa o próprio homem como seu material e quer o corpo espiritual e corpo irrepreensível, em santidade, até o dia da volta do Senhor. Antes andávamos nas trevas e agora Deus nos vivificou. Pela graça somos salvos e o homem se tornou esse instrumento. Romanos 5, versículo 12 ao 21. Por causa de Adão a morte entrou, mas por causa de Jesus a vida entrou. A ofensa entrou por causa de Adão, mas em Cristo a justificação entrou. Então Deus usa o homem para ser o material, a criação que foi desfigurada por causa do pecado. Glória ao nome de Jesus. Aleluia. Em quarto lugar, Deus usa as ferramentas para construir o homem. Qual é a ferramenta? Primeiro, é a palavra de Deus. Segundo, o sangue de Cristo. Terceiro, a graça de Deus. E quarto, os dons do Espírito. Glória ao nome de Jesus. Mas isso vai ficar para o próximo vídeo. Aleluia. Porque tem muito assunto e o vídeo vai ficar mais de 1 hora, quase 2 horas de relógio. E eu quero deixar os irmãos com gostinho de quero mais. Veja, a gente parou no quarto ponto, que fala das ferramentas que Deus usa para construir. Deus tem o alicerce, a planta e os materiais. O alicerce é Jesus, a planta é a imagem de Cristo, os materiais é o próprio homem. E Deus também tem as ferramentas para reconstruir o homem, que fala da palavra de Deus, fala do sangue de Cristo, a ferramenta que é a graça de Deus, a ferramenta que são os dons do Espírito de Deus. Amém? Glória a Jesus. Que Deus te abençoe, que o Senhor nos ajude. Se Jesus não voltar, vamos voltar ao segundo ponto, segundo bloco desta mensagem, e o Senhor será glorificado. Compartilhe esse vídeo para que outros irmãos sejam edificados e não perca a fé no Senhor. Jesus está voltando. Deixa que o Espírito Santo venha modelar, venha trabalhar, porque Deus está nos reconstruindo para sermos conforme a imagem do seu Santo Filho Jesus, que eu finalizo aqui, que Paulo disse aos Colossenses, que eu amo esse texto, que Cristo é a divindade encarnada e o Senhor está nele reconciliando, o mundo consigo mesmo. Eu finalizo aqui, aleluia. Bendito seja Deus. Aleluia. Isso é tremendo. Colossenses capítulo 1, versículo 12 até o 29. Finalizo aqui. Dando graças ao Pai que nos fez idôneos de participar da herança dos santos na luz. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, resgate pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados.
retirou, nos remiu. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Por isso que ele está reconstruindo o homem, que foi criado para ele mesmo. Ele é antes de todas as coisas. E todas as coisas subsistem por ele. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por ele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto que estão na terra como as que estão nos céus. A vós também, que em outro tempo éreis estranhos e inimigos do entendimento pelas vossas obras más, agora, contudo, vos reconciliou. Olha Deus quando reconstrói o ser humano que crê em Jesus. Reconciliou, estamos reconciliados com Deus por Jesus, através de Jesus. Vos reconciliou no corpo da sua carne, pela morte, para que perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Se, na verdade, permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do Evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, fui feito ministro. Regozijo-me agora no que padeço por vós, Paulo falando aqui para os irmãos, e cumpro na minha carne o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo, que é a igreja, do qual fui feito ministro segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos, em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos. O mistério só é revelado para os santos, aos quais Deus quis fazer conhecer. Foi mesmo o próprio Deus quem quis. Quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios? Que riquezas, que mistério é esse? Que é Cristo em vós, esperança da glória. O mistério que Deus quis revelar, aleluia. E as riquezas da glória deste mistério é Jesus em nós. Que coisa linda! Jesus se revelando em nós. Isso aqui é assunto para outra pregação, outro estudo. A ele anunciamos, admoestamos e ensinando todo homem, toda sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Jesus Cristo. Para isto também trabalho, combatendo segundo a sua eficácia, que opera em mim poderosamente. O seu poder, a sua autoridade que impera em mim, que opera em mim poderosamente. Paulo sentiu o poder do Espírito de Deus operando nele. Aleluia. Ele aqui estava anunciando ali para os irmãos de Colosso todas estas verdades que eles tinham que se prender, e Deus fala conosco que a sublimidade de Cristo e a verdade absoluta nele. Amém? Glória ao nome de Jesus. E assim oremos, Pai Santo, querido e amado, glória ao teu nome. Por essa verdade, Senhor, que através do teu Filho o Senhor nos reconciliou e através dele o Senhor está nos reedificando, para que todo aquele que crê, Senhor, porque aquele que não crê está deformado com pecado e vai morrer com seus pecados, e no final terá um inferno, infelizmente. Não queres que vá para lá, mas pelo pecado assim irá, Senhor. Mas graças te damos porque existem milhões de seres humanos que se arrependeram dos seus pecados, se arrependeram dos seus delitos e reconheceram que eram pecadores, miseráveis, condenados, desgraçados, estavam perdidos e agora, Senhor, entenderam que tinham que ter Jesus e entenderam que o sangue dele foi derramado ali naquele madeiro, naquela cruz, e entenderam que ele pagou o preço, Senhor, que não era dele. E tais pessoas aceitaram nessa racionalidade, Senhor. Aceitaram com a consciência plena
de que eram pecadores e condenados ao inferno. Mas o Senhor deu uma esperança, aleluia. O Senhor trouxe a boa notícia e eles creram e assim foram redimidos, reconciliados, resgatados, refeitos, remodelados, restaurados, reconstruídos, para que fosse morada do teu Espírito e não fosse mais morada de demônios, Senhor, que é o castigo que o Senhor deixa, que é o castigo que o Senhor dá, que os demônios têm liberdade sobre a alma do ser humano para levarem cada vez mais para a lama, para o lamaçal do pecado, santo e eterno nome, porque o Senhor está reconstruindo, Senhor, todo aquele que crê em Jesus. E como há tantos que te glorificam, que te enaltecem, que te magnificam, assim seja para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Ô glória. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Ô glória. E não te esquece, nosso alvo é o céu de glória. Aleluia. O céu é o meu lar, não sou daqui. Sou peregrino, eu sou forasteiro, eu sou. Minha esperança já está por vir. Oh, glória a Deus! Nosso alvo é o céu de glória. Amém, Jesus.